Eu quero que você abra a sua Bíblia em João 17. João 17. João, capítulo de número 17. João 17. Olha, você sabe que eu falei de manhã que ontem eu senti um desejo meio congregação cristã do Brasil. Assim, falei, eu vou trazer pão quentinho para a igreja. O que é pão quentinho? Você abre a Bíblia na hora e solta. Porque às vezes Deus coloca uma palavra no seu coração, ela está lá, e ela não precisa ser uma palavra bem construidinha, bem faladinha, bem introduzida, bem desenvolvida, nem bem concluída. É uma palavra só. Mas às vezes a gente não consegue não falar sem dar uma preparada. Aí você entra na palavra de Deus e vai indo, andando. Eu quero falar com você sobre unidade, o poder da unidade. Já há pouco tempo atrás nós pregamos aqui sobre o poder da divisão. Pegamos aquele texto em que a palavra de Deus diz que uma casa dividida jamais prosperará. Se você quer destruir algo, divida aquilo. Divida. Você pode olhar, como falamos antes, naquele dia que pregamos sobre esse assunto, dentro da geografia histórica. Você vai ver que as Alemanhas se dividem, uma morre. As Coreias se dividem. Uma é enfraquecida com pessoas comendo grama, sofrendo. A África são mais de 50 países dentro de um continente só. Mais de 31 deles passam fome numa terra que tem diamantes, numa terra fértil, porque são divididos, é tribo contra tribo. Eu poderia te dar dezenas e dezenas de fatos da história, do mundo, da geografia, de coisas que se dividiram e que a divisão veio destruir. Um divórcio, que é uma divisão, é terrível. Gera mágoa nos filhos, gera mágoas no coração de quem se divorcia. Às vezes eu sei que é complicado e há essas quebraduras pelo caminho, mas ninguém ganha com a divisão. E essa é uma arma muito forte de Satanás. E é por isso que Jesus Cristo, quando termina o seu ministério, descrito aqui por João, ele gasta todo um capítulo fazendo uma oração. Todo um capítulo, capítulo 17, ele faz uma oração com um tema só. Preste atenção, e como eu tenho dito, leia em casa. Só tem um tema: unidade. Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. E ele tem um propósito, para que o mundo saiba que nós existimos e os amamos e queremos os salvar. Ele fala esse capítulo todo sobre unidade. Como é complexo essa questão da unidade, de duas pessoas diferentes morarem juntos. Eu estava dizendo esses dias que em cada 10 casais que tem ar-condicionado no quarto, sabiam que somente um casal, os dois gostam do ar? 9. Ela gosta, ele não gosta, e um tem que abrir mão? Você sabia que tem casais que brigam por causa de lado da cama? O que eu quero dizer para você é o seguinte: é que quando Satanás consegue plantar no nosso coração uma semente de divisão, de desunir, de ser treva em meio à luz, quando ele consegue fazer isso, ele destrói sua casa, sua empresa, sua vida espiritual, sua igreja, tudo. Mas quando a gente se une, nós nos tornamos fortes e podemos fazer uma caminhada linda e maravilhosa. E é por isso que ele gasta esse tempo orando, porque ele sabia das dificuldades que os discípulos teriam de manter-se unidos em Cristo e um com o outro. Capítulo 17, verso 20. Ele ora não só pelos discípulos do momento, mas pelos do futuro, que somos nós. Ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Qual é a finalidade? Por favor, leia comigo. A fim de que todos, diga todos, seja um. Todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Para quê? Propósito. Para quê?
para que o mundo creia que tu me enviastes. A nossa unidade revela a missão de Cristo. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Peça para Deus falar com você. Peça a Deus, fala comigo. Nesse instante, não atrapalhe ninguém do lado. Não fale com ninguém do lado. Se você falar, eu vou te atormentar. Eu vou chamar a sua atenção. Fique aqui. Peça para Deus falar com você. Abra o seu coração. Obrigado, Pai. Fala conosco, Senhor. Que a palavra seja revelada, Pai. Amém, Senhor. O que é unidade? Unidade não é um grupo de pessoas que são iguais. Não são pessoas vestidas iguais, que falam iguais, que caminham iguais. Não. A unidade é uma ação coletiva que tende a um só objetivo. Desculpa se eu faço você repetir sempre. Diga, a unidade é uma ação coletiva que objetiva uma única finalidade. Ou que tem como finalidade um único objetivo. Qual é o objetivo de uma padaria? É vender pão. Se ela tiver um bom pão, ela pode vender biscoito também, ela pode vender bolo também. Mas ela tem que ter um bom pão. Não precisa perguntar qual a finalidade de uma farmácia, qual é? Vender remédio. Aqui eu trabalhava, vendia rapadura, queijo, mas eu vendia remédio. Meu patrão era mineiro. Qual o objetivo da igreja? Qual é o objetivo da igreja? É te tornar rico? Qual o objetivo da igreja? É alegar tua alma? É tudo isso, talvez, mas é único. É te salvar. O objetivo da igreja é ser um veículo de salvação e de bênção na terra. E ela não pode perder o seu objetivo. E se existe uma forma de fazê-la perder o seu objetivo, é quando ela perde a sua unidade. Falar de unidade é fácil. Viver a unidade é uma coisa complicada. Sabe, às vezes eu sou um pouco inconsequente no que eu falo, mas eu não tenho problema com isso, não. E a gente tinha, uma época, um programa de televisão chamado A Hora da Verdade. Ó, como é que chamava? E eu me lembro que naquela época, o restaurante que eu faço questão de dizer que fez 15 anos, agora dia 2, com quase 600 mil refeições servidas, estava por fechar, porque estava ficando muito pesado para a gente. Mas pessoas se levantaram para ajudar. Eu me lembro que eu cheguei num programa de televisão, e muitas pessoas ouviam, e eu cheguei e eu disse: eu venho aqui hoje dizer a vocês que o restaurante que é de Deus, e fechar. Mas eu glorifico a Deus porque pessoas que nós, os crentes, que dizemos que vamos para o céu, e pessoas que nós dizemos que vão para o inferno, resolveram se levantar e ajudar. Os maçons se levantaram para nos ajudar. Os espíritas se levantaram para nos ajudar. Os vicentinos se levantaram para nos ajudar. Mas os crentes não. Eu falei. Eles não gostaram. Porque se Jesus viesse hoje, será que a gente ficaria na igreja? Se ele tivesse que falar o que ele tem que falar? De forma alguma. Será que nós... Falei, gente, nós temos que ser um. A gente é bom para mandar os outros para o inferno. Fulano vai para o inferno, vai para o céu. Não é a fala que nos salva, é a prática, é a vida, é o seu caráter, é a sua atitude, a sua ação. Não é decorar versos bíblicos, cantar bonito, falar aleluia, pular da cambalhota, voar aviãozinho. Cheio de unção, às vezes é cheio de coisa, de instrumento. Mas quando você é cheio de Deus, você tem uma vida transformadora e impactante. Então eu falei para os pastores que unidade é entre nós, se nós não podemos nos unir para dar 100 lão cada um e abençoar os outros. Então não me venha com essa de quem vai para o céu ou para o inferno. Ninguém sabe, só Deus sabe.
E quando você chegar no céu, você vai estranhar, porque tem gente que você esperava que estivesse no inferno, vai morar do seu lado. Portanto, vai fazendo as pazes já. E no que depender de você, tem de paz com todos os homens. Unidade é uma ação de várias pessoas que caminham no objetivo só. Unidade não quer dizer que todos nós temos o mesmo pensamento, mas andamos pelo mesmo pensamento. De um líder ou de uma coletividade, de uma diretoria, de um povo. Unidade é isto. Você entende isso empresarialmente falando. Unidade tal, unidade tal, unidade tal. Ela produz aquilo, aquilo, aquilo. Ali tem um chefe, tem um líder. Talvez você não concorde com o jeito que ele quer que faça, mas você faz do jeito de quem? Dele. Não é assim? A gente faz aqui nossos pães. E as pessoas questionam, por que Abel faz 2 bacias? Por que não faz uma só? Por que isso? Por que aquilo? É fácil, é só você mudar a receita uma vez, como eu já quis fazer, querendo ser mais sabido do que ela. E o que acontece? Quebra tudo. Mas a gente é cheio de querer mudar, porque a gente acha que os nossos pensamentos são melhores do que os do outro. O egoísmo às vezes impera no nosso coração. Unidade não quer dizer que a gente não pense diferente. Podemos pensar diferente, mas se estamos em um lugar, se existe alguém sob a nossa vida, nós vamos submeter o nosso pensamento ao pensamento daquela pessoa que está sendo nosso líder, no trabalho, no ministério, na igreja, na vida, na casa. Eu sei que as mulheres detestam quando a gente fala esse versículo, porque não compreendem. Se compreendessem, amariam. Vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Submissão aqui não é colocar chinelo no pé do folgado. Não, nem limpar o banheiro que ele deixou molhado. Você pode fazer isso por amor. Submissão não, isso é bestagem, isso é bobagem, isso é escravidão. Submissão é submissão. É o segundo na missão. É deixar o homem ter a missão. Mas eu acho que Deus inverteu os valores, porque eu vejo que a mulher, e você também deve ver, que ela é mais inteligente, é ou não é? Ela é sabidinha. Mas Deus colocou o homem na frente, porque ele tem força, ele carrega cimento, ele coisa, ele sai, ele batalha, ele trabalha, ele conquista. Uma mulher que, tendo sabedoria, tendo força na alma, toma o lugar do seu marido, ela cria um banana. Ela é uma Eva na vida de um Adão. Ela é uma Jezabel na vida de um Acabe. Não é que o homem tem que mandar na mulher. Não é uma questão de mando. É uma questão de papel. Todo barco com 2 capitães afundam. É preciso que exista um líder em tudo aquilo que se organiza, para que depois então nós possamos seguir um caminho na voz e na direção daquele líder que é iluminado por Deus. Se ele for por erro, por pecado, não. Mas se ele estiver no erro humano, vamos ajudá-lo a consertar o seu erro e seguir adiante. Se ele quer fazer de uma forma, não vamos impor a nossa. Você pode tentar ajudar a melhorar. Se não houver abertura, não saia fora. Ou é do meu jeito ou não é? Não! Ajude. Abrace. Sabe por que muitas empresas quebram? Por falta de unidade. Muitas. E como é difícil manter uma unidade dentro de um local empresarial. Porque não há aqueles que se juntam para de fato produzirem o que precisam produzir. E burramente as pessoas se dão mal, porque quando o lugar que eu trabalho não vai bem, logo eu também não vou bem. E tem pessoas que chegam a ter prazer do patrão quebrar. E tem gente que diz, um dia ele ainda vai trabalhar para mim. Deixa eu te dizer uma coisa, você não sabe o que é ser patrão. Eu nunca fui, mas sempre trabalhei com patrão. E vi que os bichinhos sofrem. Meses que eles não tinham salário, mas o funcionário tinha. Não defendo nenhuma classe, eu estou dizendo que a gente tem que ser unido. Eu não estou em nenhum lugar para desunir.
lá onde eu trabalho, eu quero ser alguém de unidade. Eu vou trabalhar com o objetivo de fazer esse lugar produzir o melhor produto possível. Eu vou estar aqui para unir minhas forças, aqueles que quiserem a mim unir forças para fazer esse lugar dar certo. Na igreja também, na família também. Talvez você não pense igual, mas tem que. Eu sempre digo, sempre dou esse exemplo. Você quer chegar um filho, às vezes por uma questão, e o pai diz: vai ficar um tempo sem grana, sem mesada. E tem mãe que é boa demais. O que ela faz? A mãe boa dá vintão. Pecadora, sua adúltera. Sabia que isso é adultério também? É adulterar a fidelidade de uma relação. Quando você faz isso, você passa por cima da autoridade do seu esposo. Quando você, homem, faz isso, passa por cima da autoridade da sua esposa. É uma casa dividida. Pode ser travestido de bondade. É malignidade pura e mata. Mata. Se você quer ser uma pessoa próspera e abençoada em todos os sentidos da sua vida, aonde você estiver, produza e promova aquilo que naturalmente Deus produziu em Cristo e quer produzir em nós. O quê? Humildade. Eu posso pensar diferente, mas eu vou agir conforme a voz do meu Deus. Eu vou agir conforme a voz do meu líder, quer seja na igreja, quer seja no trabalho, onde for. Eu não vou segui-lo no pecado, nunca, jamais. Todo ser humano erra, e se ele errar, eu vou ajudá-lo a consertar o seu erro. Mas se você está no lugar, é preciso entender que você precisa caminhar junto na mesma visão e no mesmo propósito, em nome de Jesus. Se a união não fosse tão importante, Jesus não teria gasto tanto tempo falando disso nesse capítulo 17. É importante sermos unidos. Eu não sei se você já ouviu a história dos gansos. Já ouviu alguma história dos gansos? Eu sempre que falei de manhã que o pessoal acha que eu patrocino, o Google me patrocina. Mas você pode buscar no Google depois a história dos gansos. Antes da história dos gansos, tem aqui 1 João 1, 6 a 7, que diz: se afirmamos que temos comunhão com Ele, Deus, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se no entanto andamos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão. Diga: plena comunhão uns com os outros. E agora, como é que faz? Para de falar um pouco. Uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Com quem temos comunhão? Uns com os outros. Você é uma pessoa que tem comunhão com os outros? As pessoas costumam ter comunhão com você? Ou você é do tipo que diz: eu não sou desse nível, não sou dessa classe, não vou com a cara dela ou dele? Você não tem mais esse direito. Você precisa se levantar em nome de Jesus Cristo. Você não pode ser uma voz de divisão. Quem divide é o cão. A gente faz aliança. O nosso Deus é o Deus das alianças. Deus une, e o que Ele une não separa. Deus faz uma aliança, Ele chama ela de eterna. Deus junta, Deus firma, Deus estabelece. A lição dos gansos diz o seguinte: eles voam em V. Não sei se você já viu. Você pode enxergar como é que eles voam. Eles voam em V. Há um que vai à frente e eles voam em V. Sabe por que eles voam em V? Existe uma razão. Porque facilita, segundo alguns estudiosos, em 71% a força do seu voo e a velocidade do seu voo. O que vai à frente se esforça mais. O que vai atrás do que vai à frente se esforça um pouquinho menos, mas mais. E facilita a vida dos outros. Sabe quando a gente se une, há um poder que vem sobre a nossa vida. E a gente chega mais longe, mais rápido, com mais força. Uma casa unida em que pai, mãe e filhos são casados, não precisa viver em consultórios psicológicos. Não precisa viver em concertos constantes.
Uma empresa onde funcionários e patrões, eu tenho que falar isso porque você trabalha. Você ou é funcionário ou é patrão. Ou é os dois. Onde não há essa coisa de andarem junto, é difícil para carregar. É difícil para levar. Uma igreja onde não há unidade é difícil. Sabe o que mais atrapalha a vida da gente como pastor? Posso desabafar? Não são problemas. Ontem e hoje eu tive um dia típico. Amo fazer isso. Amo o cansaço de um dia de trabalho. Ontem eu tive 2 casamentos. Tive um funeral. Tive não sei quantos atendimentos. E quando eu terminava o último casamento, falei que vou correr para a igreja que eu vi pizza lá. Eu fui para casa de outro casal, ficar com eles um pouco. Aí eu cheguei aqui já umas 11 horas. Aí dormi. Terminei o que eu estou falando hoje. Fui dormir. Acordei. Achei que hoje também seria mais tranquilo. Falei, hoje acho que vai ser dia de tranquilidade. Fiquei aqui de manhã, depois acabou a ceia. Fui servir uma ceia para a senhora. Voltei. Ajudei a terminar um negócio do pastor Rafael. Aí eu cheguei para casa. Aí teve mais um atendimento. Eu fui para casa quase 6 horas. Não estou falando isso para você ter dó de mim, para mostrar que eu trabalho. Não é isso não. Eu amo fazer isso. Mas sabe o que atrapalha a gente? É alguém chegar para a gente e dizer: pastor, eu deixei os lápis da escola dominical ali. Está faltando um. Quem será que pegou, pastor? Eu não vou ser mais professora. Isso acaba com a gente. Essa nojenteza. Você tem um Cristo que morre na cruz e quer desistir porque não lápis sai do lugar. A maior parte do tempo da gente é apagar fogo. Fogo entre amigos, do que produzir o objetivo da igreja, que é salvar almas. Não seja alguém que divide. Seja alguém que some. Quando a gente começou essa igreja, ainda bem menorzinhos, nós tínhamos lá uma professora de escola dominical. E de vez em quando eu recebia a visita de um casal que tinha filhos. Então eles brincavam um pouquinho com os brinquedos. E eu me lembro que eu corria para arrumar os brinquedos no lugar, porque a professora de escola dominical, que dava aula para 4 ou 5 crianças, se achasse o brinquedo fora do lugar, ela dizia. Então eu, com medo, é justo, não é, tá certo isso não? Isso desgasta a gente. Mediocridades. Nós temos uma grande obra. Nós representamos o único Deus. Nós somos a única agência missionária na terra, a igreja dele. Temos que ser fortes, determinados. Temos que ter um caráter inquebrável. E se meu santo não bate com o dele, então eu vou ficar olhando para ele até bater. Até bater, até bater, até bater. Eu quero ter unidade. Eu vou passar por cima do que for necessário, abrir mão do que for necessário. Eu não sou muito de guardar mágoas, mas houve um amigo que me magoou profundamente. Já falei isso aqui algumas vezes. Muito. E para que aquilo saísse do meu coração, eu precisava pegar vídeos dele de pregação e colocar para ouvir. Até de alguma forma vencer aquele sentimento ruim. Acho que depois de uns 25, sei lá, a mensagem que eu ouvi dele, eu vi nele virtudes de novo. Eu só quis enfrentar o que estava dentro de mim, porque eu não queria morrer com aquele veneno, embora ele fosse venenoso. Mas também havia nele mel e doçura. Eu disse: cuida, Deus, do veneno dele e me ajude a me identificar com o mel. A igreja é a agência de Cristo. Os gansos vão ver, porque juntos eles tornam seus voos mais fáceis. 71% de força quando estão juntos. Vocês sabem, se a igreja for unida, se a família for unida, se no trabalho nós formos unidos, vai haver uma grande revolução onde você estiver, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei como é que você vai promover essa unidade na igreja, no trabalho, na sua casa, mas você vai promovê-la. Porque você é um agente natural de Deus. E é natural, e é desejo do Pai, que eu tenha
comunhão com os meus irmãos. Sabe? Eles descobriram que há poder na unidade, os gansos. Agora, gente, eu fico às vezes estranhando que um bicho saiba disso e nós não saibamos. Nós somos racionais. Nós criamos os foguetes. Nós voamos para a lua. Nós arrancamos um coração e colocamos em outro peito. Mas nós não sabemos ter unidade. Os gansos sabem. Um dia no acampamento no projeto do Alcance, eu olhava para uma manada de vaca unida. E eu falava para um grupo de jovens desunidos. Eu dizia, elas são mais inteligentes que a gente. As vacas. Porque agem pela natureza. Se unem. Os gansos se unem. E nós nos dividimos. E perguntamos para Deus por que está dando errado. Porque estamos divididos. Nós temos que ser um só. Pensamentos diferentes, gostos diferentes, um monte de coisas diferentes. Mas só por uma razão nós estamos aqui hoje. Por Jesus Cristo e sua causa. Não há reino pessoal para ninguém aqui nesse lugar. Nem para mim, nem para você. Não há trono. Nem para mim, nem para você. Só existe um trono. E ele já está ocupado por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Sabe um outro fator que eles descobriram a respeito dos gansos? É que eles revezam o papel de líder. De vez em quando o ganso que está na frente vai para o fundo. E o ganso do fundo vem para frente. Um ajuda o outro. Diga, um ajuda o outro. Um depende do outro. A unidade faz isso, faz a gente ajudar o outro nas suas fraquezas. Deixa eu te dizer coisas. Ouça. Está me ouvindo? Eu estou dizendo que às vezes a gente escuta, não ouve. Sabe? Se você tem um problema com um certo tipo de pessoa, eu quero te dar uma má notícia. Você vai achar esse tipo de pessoa vestido de corpos diferentes em diversos lugares. Eu não gosto de fulano porque era não chega lá, fala assim, ou fala mole, fala assim. Sabe? Alguém dizia, eu não gosto de Ana Paula Valadão porque canta fino. Mas tem gente que gosta. Eu diz, eu não gosto agora dessa pastora Dalita porque fala fino, mas fala tão bem. Fala fininho mesmo. O que eu quero dizer com isso? Que gosto é gosto. Cada um tem o seu. Tem gente que come buchada de bode. Aqui, tem gente que ama isso aí. Ok, coma. Agora o problema é que você quer fazer eu comer. Todo mundo que eu falo que eu não gosto de polenta, fala que eu tenho que comer a polenta da mãe dele. Eu não tenho que comer a polenta da sua mãe. O que eu quero dizer com isso é que eu não sei o que eu quero dizer com isso mais. Mas o que eu quero dizer para você é que quando a gente se une, um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Um ajuda o outro. E talvez seja a hora de você substituir o ganso da frente e dar um pouco de descanso para ele. Talvez seja a hora de você apoiar o seu grupo. Talvez seja a hora de você apoiar alguém. Talvez seja a hora de você render a pessoa cansada. Talvez seja a hora de você ajudar, tomar o lugar dela e dizer, descansa um pouco. Como a gente faz em hospital quando algum parente fica internado. A gente rende a pessoa. Quando a gente faz em velório, que não quer deixar o morto sozinho, embora o morto já está sozinho, rende, um rende, vai rendendo o outro, os parentes, para render a pessoa, para ficar velha no morto. Os gansos não precisam mandar, não precisa de escala, diaconal, louvor, isso, não precisa de ordens, eles se revezam, eles facilitam a vida do que está à frente. Sabe outra coisa que os gansos fazem? Os que ficam atrás, eles não ficam folgados, somente voando. A história diz que eles grasnam. Eu não sei que diacho é grasnar. É mais ou menos, eu não sei, que nem rolinha, não sei como é que é. Mas no Google também tem o barulho do grasno deles.
Eles grasnam. Sabem por que eles grasnam? Eles não falaram para mim, mas o Google falou. Eles grasnam para encorajar os que estão à frente. Para dizer, vai! Nós temos um objetivo! Eu não sei o que eles estão falando, mas eles dizem que esse grasno do gancho é uma fala motivadora. É Hebreus 11:12, que diz que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Hebreus 11 fala de vários heróis da fé. Ele diz, nós somos cercados por essa grande nuvem de testemunha, que estão dizendo, vá e corra a corrida da fé. Sabe, nós podemos motivar os outros, nós podemos grasnar, nós podemos falar palavras que as motivem, as incentivem e digam, vamos juntos na missão que temos, vamos voar, vamos para um lugar onde podemos procriar, vamos para um lugar onde podemos multiplicar, porque eles estão voando para isso, para uma outra região, onde a vida vai ser possível numa outra dimensão. Eles grasnam para incentivar, para encorajar o da frente a aumentar ainda mais a velocidade. É como se eles dissessem, corra, você consegue mais. No serviço militar eles fazem isso com a gente. Se você tem algum tipo de personal training, na academia eles fazem isso com você, não fazem? Bota mais um peso e diz, você consegue. Bota mais um, você consegue. Não é assim? É isso que os gansos fazem. Quando a gente é unido, a gente faz isso. A gente diz, vai meu valente, trabalhar. Você despede seu esposo de manhã com café da manhã maravilhoso. Despede ele, vai bem. Daqui a pouco eu vou. Ou se você vai na frente, não importa. Você acorda antes, faz café pro bem. O homem. Vai, minha campeã, vai. Minha guerreira. Entendeu? Grasne. Dê palavras de motivação, de incentivo, de força, de gana, de garra. Diga, nós temos um propósito, vamos construir nossa casa. Nós temos um propósito, vamos construir nossa igreja. Nós temos um propósito, vamos construir nossa empresa. Nós temos um propósito. Grasne. Fale. Sopre. Diga aquilo que pode ajudar. Tenhamos unidade de propósito. Não vamos nadar contra, voar contra. Vamos caminhar em frente. Por fim, sabe o que mais acontece com os gansos? Eu acho tão lindo isso, velho. Às vezes, alguns deles se enfraquecem. Então, 2 deles saem da formação em V. E eles descem a um nível de voo inferior. E voam com um ganso enfraquecido, até que ele se recupere, ou até que ele morra. Você me ouviu ou não? Ei! Eles descem. Eles voam com um ganso enfraquecido. Eles não ficam com os que voam alto, até que ele morra, ou que ele se fortaleça e volte. Um bicho sabe disso. As pessoas não gostam que a gente faça isso. Mas se você é ação, eu não preciso estar com você. Eu preciso estar com quem está doente. Se você está bem, eu não preciso estar com você. Eu preciso estar com quem não está. A gente não abandona alguém enfraquecido. A gente não abandona alguém que pecou, que errou, que caiu. A gente anda com ele. A gente ajuda. Eu gosto de algo que alguém falava, não que fosse fazer, mas eu gostava de ouvir. Ele dizia, eu estou com você para tudo. Se você matar alguém, me chama que eu ajudo a enterrar o cadáver. É claro que eu não vou matar ninguém. E é claro que ele não ia ajudar a enterrar o cadáver. Mas era uma expressão, entendeu ou não? Isso traz uma força para a gente. Isso faz a gente achar que pode ir mais longe. Faz ou não faz?
Isso faz a gente não se sentir solitário num mundo tão habitado como esse nosso, em que a gente se sente sozinho às vezes. A gente vai tomar ceia, nós vamos tomar. Mas o que pode produzir a unidade? O quebrantamento do nosso coração. É reconhecermos que somos egoístas. É reconhecermos que somos competidores, queremos medir força. Sou mais bonito, mais bonita, sou mais isso, sou mais aquilo, sou mais ungido, mais sabido, mais inteligente. Só quebrantamento que arranca esse espírito abestalhado nosso. Quando nós somos quebrantados e nos renunciamos, quando nós abandonamos o egocentrismo, a competitividade, quando nós abandonamos o autopastoreio que Judas 1,12 fala, são pastores de si próprio. Ele diz que nos nossos dias haveriam pessoas que seriam pastores de si próprios, ou seja, não aceitariam caminhar sob a direção de ninguém. Quando ele fala isso, não fala em relação a mim, pastor, fala de pessoas que não se deixem ser direcionadas como ovelha, ou qualquer pessoa de comando. Não é pastor, é pastor que dá caminho para a ovelha. É um patrão, um marido, uma mulher, um líder. Ele diz em Judas 12, 1,12, ele diz assim: essas pessoas são como nuvens vazias, são como árvores sem raiz. É forte isso, não? Nuvem vazia quer dizer que não tem fertilidade, não tem água, só estética. Árvores sem raízes morrem no primeiro vento. Eu não quero isso. Eu não quero isso para a minha vida. Eu me submeto a Deus, me submeto a líderes e a pastores que comungam da minha vida, e procuro me submeter a muitos dos meus irmãos que têm palavras de sabedoria para a minha vida. Todos nós precisamos uns dos outros. Às vezes nós quebramos a unidade por uma opressão maligna mesmo. É um espírito de bode que mora na gente, para mandar embora. Você nunca morou na roça? Eu morei. Meu pai criou a gente matando cabra e matando bode para vender na feira. Eu me lembro desde pequenininho que eu tinha que caminhar em cima dos cocôzinhos deles, que parecia azeitoninhas. Me lembro que eu gostava de comer o rim. Hoje eu detesto. Mas sabe uma coisa que a gente se lembra? É que o bode, ele anda sozinho. As ovelhas andam em grupo. Que natureza é a minha? Qual é a sua natureza? Como é que você é no trabalho? Bode? Ovelha? Como é que você é na sua casa? Bode? Ovelha? Na igreja? Bode? Ovelha? Deus só pode produzir em mim e você um espírito, o de ovelha. E é isso que nós devemos patrocinar na nossa vida. Lembre-se, a unidade traz sobre a nossa vida poder, força e graça. Aonde estiverem duas pessoas reunidas no meu nome e ali concordarem comigo em função a alguma coisa, eu estarei com eles e os ouvirei. A Bíblia diz em Atos que estavam ali unidos os discípulos em um lugar. E naquele lugar, o Espírito desceu e os batizou. A união traz força e poder. Amém, queridos?